Oi pessoal, tudo bem? Começando aí mais um bate-papo do nosso canal Café e Política. Sejam muito bem-vindos. Bem, meus queridos, antes de conversar um pouquinho com vocês, né, do tema do nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de convidar vocês para também aí nos acompanhar no Twitter, Café e Política, né? Estamos lá agora também, notícias instantâneas, então não deixe de nos prestigiar por lá também, né? O berço do debate político no nosso país. Bem, eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês hoje sobre, né, a nomeação do agora ministro, senhor André Mendonça, e sobre a nomeação do Ramagem e depois, né, a sua exoneração, a interferência que teve do STF através do ministro Alexandre de Moraes. Bem, no último vídeo, inclusive, eu falei para vocês que seria, né, o senhor Jorge Oliveira o possível ministro, mas desceu uma luz de misericórdia na cabeça do nosso presidente, que ele conseguiu, né, de forma rara, ouvir seus assessores e os orientaram que não seria interessante, né, colocar o senhor Jorge Oliveira como ministro, justamente pelo vínculo que ele tinha, né, ele tem com o presidente Bolsonaro e a sua família. Não tanto quanto ele tem um vínculo maior que o Ramagem, né? O Ramagem tem um vínculo aparentemente menor do que ele, então seria bastante complexo. O presidente ouviu e, de certa forma, surpreendente, então nomeou aí o senhor André Mendonça, que é muito elogiado no meio jurídico, né? Pelos ministros do STF, né, mesmo da AGU, enfim. Desejamos a ele sucesso, como eu coloquei aqui no nosso Facebook, também no nosso Instagram, sabedoria, né, paciência para saber como lidar com o presidente, nosso genioso presidente. É bem verdade que ele é um bem amigo, vamos assim dizer, do Dias Toffoli, né? Nós não podemos esquecer Dias Toffoli, que foi nomeado pelo ex-presidente e hoje condenado Luiz Inácio Lula da Silva. O Dias Toffoli, que foi advogado do Partido dos Trabalhadores, né? Uma pessoa que foi bastante polêmica a sua dedicação, então há de se tomar um certo cuidado aí. No que pese, ele tenha, né, aparentemente uma conduta ilibada e, de qualquer forma, a gente deseja que ele desenvolva um bom trabalho e que, principalmente, o grande receio hoje da população é que ele, devido aí até pelas denúncias, né, do Sérgio Moro, que ele tenha, que ele ceda às pressões do presidente e a interferência, e é isso que a gente deseja que não aconteça. Já no caso da indicação do diretor da Polícia Federal, né, virou uma certa novela aí. Por quê? Porque o presidente não viu ninguém bater o pé e falou vai ser o Ramagem, que é o cara da minha confiança. Acontece que, como eu já falei no vídeo anterior para vocês, o Ramagem, né, ele foi da guarda pessoal do presidente, ele se tornou amigo dos filhos do presidente. Tem foto, né, rodando por aí dele no Réveillon, né, de 2019 para 2020, comemorando junto, né, a virada do ano. E aí isso tornou-se público e realmente houve bastante questionamentos. Por quê? Porque, né, tem toda aquela questão de investigação do gabinete do ódio, dos robôs em relação dos robôs dos filhos do presidente, né? Que a notícia que corre nos bastidores todo mundo sabe que tem, mas ninguém provou ainda, pelo menos teoricamente. Parece que na CPMI já existem provas e tá a coisa no ar. Confesso particularmente que através do Twitter a gente percebe que existe uma influência muito grande, no mínimo estranha, de algumas coisas, mas não posso afirmar. O fato é que existe essa suspeita, certo? E, diante dessa suspeita, o que aconteceu? O ministro Alexandre do STF, né,
entrou através, se não me engano, foi um mandado de segurança de um integrante do do PDT, perdão, né, que entrou com um mandado de segurança, e ele acatou esse mandado de segurança e travou a nomeação do Ramagem, justamente alegando que existe, né, um ambiente de uma certa suspeição, que pode estar quebrando o princípio da administração pública da impessoalidade, né? E diante disso, né, ele acabou dizendo que não poderia, que o Ramagem não poderia assumir. Bom, não preciso, né, dizer para vocês o que aconteceu. A revolta foi gigante, vocês provavelmente acompanharam aí, né, em que um percentual das pessoas, né, foram extremamente críticas e disseram que não podia, que é uma intervenção uma intervenção do STF no Poder Executivo, do Poder Judiciário no Poder Executivo é inconstitucional, que a decisão da nomeação de quem vai nomear é uma prerrogativa legal do presidente. Do outro lado, né, as pessoas dizendo que isso, que realmente existia esse vínculo, que não poderia ser essa pessoa, que ele vai servir de boneco para o presidente receber informações privilegiadas e vai interferir na Polícia Federal. Polícia Federal que não é um órgão que faz parte, né, do governo, como o presidente erroneamente citou, diferentemente da ABIN, que aí faz parte da inteligência do governo, perdão. Meus queridos, né? Bom, o que eu acho disso tudo? Eu acho que, particularmente, assim, a gente viu uma revolta muito grande por essa decisão do STF. Eu não sou advogado, mas o que eu vi ali foi uma decisão que seguiu o entendimento de outras decisões similares. Que outras decisões similares? Por exemplo, no governo Dilma, a então presidente Dilma Rousseff nomeou o Luiz Inácio Lula da Silva, né, para a Casa Civil, se não me engano. Na época, todo mundo sabe que foi uma manobra para tentar dar foro privilegiado para ele, porque ele já estava correndo o risco de ser condenado. O que aconteceu? O STF viu que existia algo, né, de suspeito, foi lá, interveio e travou a nomeação do ex-presidente como ministro. No governo Temer, nós tivemos uma situação em que a filha, né, do Roberto Jefferson, né, Cristiane, se não me engano, era deputada pelo PDT. O que aconteceu? Ela também ia ser nomeada para o Ministério do Trabalho e identificou-se que existiam denúncias que ela estava vinculada no nome dela, o nome de empresas dela, justamente no Ministério do Trabalho. O que aconteceu? O STF foi lá e interveio. Então eu vejo que o entendimento é mais ou menos o seguinte: olha, existe uma suspeita, tá? Se existe essa suspeita, a gente não pode deixar, porque pode fugir podem ocorrer problemas, podem ocorrer irregularidades. Nessa situação específica do Ramagem, tá claro para mim o que viria a acontecer e o motivo de ser ele, né? Ora, se o presidente bateu o pé mais do que nunca de ser o Ramagem, né, para mim fica muito mais claro ainda de que ele quer abafar alguma coisa que está para estourar dentro da Polícia Federal. E esse foi o entendimento do STF, né? Falou, não, se tem alguma coisa errada, vamos travar. Bem, esse é o ponto. O que aconteceu a partir dali? O presidente anulou essa nomeação, né, como se ele tivesse entrado e saído, exonerou. Então a medida perde efeito, porque será que ele não é nomeado, não precisa ser barrado a sua nomeação. Agora a AGU me parece que pretende recorrer dessa situação. O presidente insiste, ele quer que o Ramagem, por isso eu digo de uma forma muito estranha, né? Mesmo diante da teimosia que nós sabemos que o presidente da República tem, mas a gente está numa crise de pandemia, numa crise que ele já tem com o ex-ministro. Por quê? Né? Então é lamentável que isso tudo esteja ocorrendo e o presidente está insistindo e a gente vai aguardar as cenas dos próximos capítulos, né?
historicamente essas decisões não são revertidas, mas na justiça tudo pode acontecer, principalmente no STF, né, meus queridos? Beleza? Vamos aguardar então aí as cenas do próximo capítulo. Esperamos que tenha uma resolução rápida, breve. Desejo sucesso ao novo ministro da Justiça e sabedoria para lidar com o nosso atual presidente. Bom, meus queridos, esse é o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Se você concorda ou não, deixe sua opinião a respeito, né, dessa decisão do STF, da nomeação do novo ministro, da proibição, né, da entrada do Ramagem, enfim, né, deixe seu comentário, curta, compartilhe, siga-nos no Twitter e outras redes sociais aí, tá bom? Um grande abraço, galera, até a próxima, valeu!